santa palavra. Oremos. Senhor Deus, Pai grandioso, Deus santo e soberano, estamos aqui, Pai, para ouvir a Tua voz, Senhor. Fala conosco, não nos deixe sair, Pai, da mesma forma como iniciamos aqui, Senhor Deus, essa atividade. Que esse culto, Senhor, exalte o Teu nome, que a Tua voz seja ouvida por toda a terra, Senhor. Que nós possamos, Senhor, estarmos aqui se dispondo, Pai, para que mais e mais pessoas conheçam a Tua santidade, conheçam a Tua salvação, Senhor. Ó Pai amado, fala conosco, leva a nossa mente cativa a Tua palavra, não nos deixe, Senhor Deus, carentes de ouvir a Tua voz. É o que te pedimos em nome de Jesus, amém. Bem, você talvez se pergunte, por que você ainda está aqui? Por que eu estou fazendo isso aqui pela internet? Por que você está na sua casa ouvindo a mensagem do Evangelho? Por que a gente precisa pregar a mensagem do Evangelho? Nós, a Igreja de Cristo, nos foi entregada uma missão, e essa missão ela é revelada lá em Mateus capítulo 28, verso 18. Vá lá, abra sua Bíblia em Mateus 28, verso 18, quando diz assim: Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Esse mundo, ele não está desgovernado, a história não está entregue ao caos, a história não está entregue às probabilidades matemáticas. Cristo, ele veio a esse mundo porque foi profetizado desde a criação, lá no Jardim do Éden, quando o homem caiu, havia sido profetizado em Gênesis capítulo 3, verso 15, que a semente que viria da mulher pisaria na cabeça da serpente, e essa lhe feriria o calcanhar. Logo após a queda, Deus deu a esperança para o homem de que a semente, Jesus Cristo, aquele que viria nascido de mulher, ele seria o que pisaria na cabeça da serpente. Quando Cristo veio, viveu como foi profetizado, morreu como foi profetizado, sua morte e sua ressurreição venceu todos os efeitos do pecado sobre a terra. O poder do pecado e da morte foi vencido na cruz do Calvário. Por esse motivo, Jesus, ele disse: toda a autoridade me foi dada. Nada, absolutamente nada, está fora do controle soberano do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe 1 centímetro quadrado da existência humana do qual Cristo não possa dizer: isto é meu. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E por esse motivo, porque essa autoridade lhe foi dada, e nós somos servos desta autoridade, é que nós temos uma missão. Verso 19: portanto, dando a ideia de consequência, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Assim como o mundo não está entregue ao acaso, assim como a história não caminha para o caos, desgovernada, da mesma maneira não estamos sozinhos. Da mesma maneira recebemos uma missão debaixo de uma autoridade suprema. Somos servos de uma autoridade absoluta. Servimos a um Rei eterno, imortal, invisível, Deus único. A Ele servimos, a Ele pertencemos. E assim como a Ele servimos, que possui toda a autoridade, não estamos sozinhos para realizar essa missão. O mundo passa por trevas. O mundo que já estava em trevas, durante essa crise, teve todas as suas estruturas humanas abaladas. A ciência não responde,
A política não resolve, a economia não garante, os homens não sabem o que fazer, buscam culpados, buscam alguém para jogar a culpa, buscam conspirações para explicar as coisas. O homem tenta encontrar uma solução que dê a ele conforto. O homem tenta encontrar uma explicação que traga para o seu coração paz. Mas aqueles que não conhecem o Senhor Jesus, esses sim estão entregues ao caos, porque eles não têm esperança, eles não sabem a quem pertencem, eles estão como ovelhas desgarradas, sem saber para onde vão, porque eles não têm um Senhor que os guia. O Senhor de muitos destes é o dinheiro, o qual ele não tem mais agora. É a política, que talvez o decepcionou. O Senhor de alguns desses talvez seja a ciência, que não tem explicação, que não encontra cura. Talvez seja a tecnologia, que não resolve totalmente o distanciamento que existe entre nós. Estes senhores que prometeram aos homens as suas curas políticas, econômicas, sociais, intelectuais, esses estão prostrados em terra porque não sabem o que vão fazer. Mas o nosso Senhor, o dono da nossa vida, da nossa história, da nossa existência, o que nos chamou para Ele, este tem toda a autoridade, e a história não perdeu o controle, Ele não perdeu o controle da história. E Ele nos ordenou o quê? Resolver os problemas econômicos? Ele nos ordenou o quê? Resolver os problemas políticos? Ele nos ordenou resolver os problemas sociais? Não. Ele ordenou à igreja: façam discípulos, preguem o Evangelho, tornem outros discípulos meus, atraia os homens à cruz, para que pela cruz eles sejam perdoados e eles se submetam à minha autoridade. Essa é a missão da igreja, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas eles serão apenas aqueles que entrarão na igreja? Não. Eles serão ensinados, discipulados, eles irão desempenhar os seus papéis de sal e luz nesse mundo de trevas, sendo bons professores, bons engenheiros, bons pedreiros, bons políticos, bons líderes, bons pais, boas mães, bons filhos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou com vocês todos os dias. Se você ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, é por isso que você se sente perdido, porque você não tem o Senhor. Se você acha que sua vida não tem sentido, é porque não existe nenhuma autoridade sobre você que determina sentido para a tua vida. Se você se sente abalado com essa crise, é porque você talvez não tem esperança, não sabe em que esperar. Mas eu quero te apresentar o Senhor Jesus e a promessa que Ele nos fez, que não nos deixaria só. Mas como é que Ele estará conosco? Ele estará conosco como um amigo, como um colega. Beleza, vamos lá, caminha. Não. Eu quero que você abra a sua Bíblia em João capítulo 10, verso 11, e nós vamos ver uma das características mais belas que se referem ao cuidado do Senhor para com aqueles que se submetem à autoridade dele. Você ainda não tem sentido para a sua... Sabe esse vazio que você sente no seu coração? Esse vazio se chama falta de Cristo. Não, mas eu vou para a igreja. As tuas decisões se submetem à autoridade de Cristo. É nele que você espera, é por ele que você guerreia. É a Ele a quem você recorre na hora da aflição? Ou é a tua força? Ou é as tuas amizades? Quem é o Senhor da tua vida? Se você partir desse mundo hoje, para onde você vai? Você sabe para onde vai? Se você não souber, deixa eu dizer para onde você vai.
condenação eterna. A Bíblia diz que aos homens, lá em Hebreus capítulo 9, verso 27, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, depois disso eles serão julgados. O livro de Romanos diz: não há um justo, nenhum sequer, não há um que faça o bem, não há um que busque a Deus, todos se extraviaram e se fizeram inúteis. Você não é justo, eu não sou justo pelas minhas obras, você não é justo pelas suas obras. As nossas ações não irão nos salvar. As nossas boas obras, segundo a palavra de Deus, são tidas por Deus como trapos de imundície, porque até as nossas boas obras são manchadas de más intenções. Nós queremos comprar a nossa salvação, nós queremos fazer o bem ao outro para que Deus se agrade de nós e nos salve pela nossa bondade. Hipocrisia do coração. Jamais alcançaremos a salvação se não for pela obra santa do Senhor Jesus. Porque o salário do pecado é a morte, o livro de Romanos também nos diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Sabe por que você ainda não sabe para onde vai depois que você partir desse mundo? Porque você não quer reconhecer que é um pecador e que está condenado ao inferno. Por esse motivo você não sabe para onde vai, porque você não quer aceitar a verdade. Agora, se você aceitar a verdade, você também precisa aceitar que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E depois que nós entramos por essa porta, Ele diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e achará pastagens. Mateus capítulo 11, verso 28, Ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele nos oferece o fardo, que ele carrega o nosso fardo e nos oferece o fardo da graça, que é o fato de nós não sermos condenados não por nossas obras, mas por causa da obra da cruz. E quando nós entramos por essa porta e achamos pastagens, por que achamos pastagens? Porque nos tornamos ovelhas do Senhor. E quando Ele fala do cuidado que Ele tem por nós, Ele se coloca como o bom pastor. João capítulo 10, verso 11 diz isso para nós. Jesus diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E aí ele compara com uma outra figura que se diz pastor, mas é um aproveitador, é um mercenário, é o que trabalha por dinheiro, é o que se interessa pelo que ele pode conseguir a partir da obra de Deus. Muitos falsos pastores existem por aí. O supremo pastor é o exemplo que os verdadeiros pastores deveriam seguir. O mercenário não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas. Ele vê o lobo chegando, ele vê o perigo chegando, abandona as ovelhas e foge, porque ele só pensa em si mesmo. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. E aí ele repete no verso 14: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a vida pelas minhas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste apreço. Ele estava falando sobre nós que não somos judeus. Preciso trazer também estas, elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho, um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Jesus não foi coagido pelo Pai, Jesus não foi coagido pelo teu valor, pelo meu valor. Jesus, ele nos amou e se entregou, escolheu se entregar por amor ao Pai, por amor às suas ovelhas. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la.
entregar a sua vida e também tomá-la de volta para si. Jesus é o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Jesus disse que estaria conosco até a consumação dos séculos e que nós fomos chamados a fazermos discípulos, pregarmos o Evangelho, vivermos Cristo na presença do mundo, para que o mundo veja Cristo em nós e se pergunte por que temos esperança, por que somos tranquilos, por que o desespero não toma conta de nós e nós dizemos, porque eu não estou sozinho. Aí você diz, então quem é o político que te protege? Você diz, não é um político. Então qual é o medicamento que você confia para resolver o problema? Não é medicamento. Então você tem dinheiro no banco? Não é dinheiro. O político mente, o dinheiro acaba, a ciência falha. Eu não estou só, porque eu estou debaixo da autoridade de alguém que tem autoridade sobre todas as coisas. Essa crise não é nada nas mãos do Senhor Jesus. Essa doença não é nada nas mãos do Senhor Jesus. Nenhum problema, nenhuma tribulação, nenhuma circunstância é grande demais diante dessa autoridade máxima, soberana e absoluta sobre todas as coisas. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso foi o que Ele nos disse. E agora Ele nos diz que Ele estará conosco até a consumação dos séculos, cuidando de nós. E de que forma Ele cuida de nós? Como um bom pastor que deu a vida por suas ovelhas. E aí eu quero corrigir uma perspectiva errada do evangelho do coach, o miserável evangelho do coach, que diz para você que você é extremamente valoroso para Deus, que o teu valor excede a muitas coisas, e que por você ser tão precioso para Deus, Ele teve que matar seu filho, porque o filho dele é menos precioso que você. Essa é a conclusão que você chega no fim dessa heresia. Deixa eu corrigir isso no teu coração. Foi pago um alto preço, foi derramado um sangue precioso, foi pago um preço altíssimo para me salvar da minha condenação miserável, da minha condição, da minha condenação. Foi pago um alto preço, foi derramado sangue precioso, não porque eu sou valioso, mas porque o meu crime é horroroso. O alto preço que foi pago não foi pelo valor do que estava sendo comprado, mas pelo prejuízo que estava sendo pago. O meu pecado, o teu pecado, a minha miséria, a tua miséria, foi a causa de ter levado um inocente para uma cruz, e por causa da minha miséria e da tua miséria, para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai, aquele santo, aquele justo, nos amou seres tão pequenos, amou seres tão infinitamente sem importância como nós. Ele amou coisas tão insignificantes de maneira tal que enviou seu Filho ao mundo por amor, não por valor, não porque eu tenho valor, mas porque Ele escolheu me amar. A glória não está em mim, na minha beleza, na minha bondade. A glória está na bondade dEle, na beleza dEle, na entrega dEle. A glória é dada ao valor, a glória é dada ao tamanho do presente em relação a quem recebeu esse presente. Um presente tão caro, tão precioso para alguém tão inútil como eu e você. Então, esquece esse evangelho do coach miserável, que põe o homem em uma posição que o homem não tem, e põe Deus numa condição de servo que Deus não tem, numa condição de subalterno. Deus nos serviu, nos dando o seu Filho Jesus Cristo, mas Jesus disse: aquele que serve é o maior de todos. O bom pastor cuida de mim, não porque eu tenho valor, mas porque Ele é bom. Muitos relacionamentos eles se acabam, sabe por quê? Porque a minha confiança de ser amado
está no que eu posso dar ao outro. Quando eu deixo de pagar para o outro, eu tenho medo que o outro deixe de me amar, porque eu não estou mais correspondendo ao amor. E aí eu fico preocupado, corro atrás, compro presentes, tento agradar aqui, tento agradar ali. Por quê? Porque eu tenho medo de perder o amor que espera de mim, que eu agrade aquela pessoa. Você acha que o amor de Deus é assim? Ele está esperando que você agrade Ele para te amar? Não! Não é assim que funciona. O amor de Deus é ágape, é incondicional, é de tal maneira que Ele deu, mesmo antes de você ter algo para dar em troca a Ele. Ele é o bom pastor, e o que me faz entender que Deus é bom, não é o que eu faço, é o que Ele fez. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, Ele não muda. Se Deus me fizer o mal, Ele deixa de ser Deus, porque Ele nega a si mesmo, e Ele não pode negar a si mesmo. O problema, irmãos, é porque nós achamos que Deus está sendo mal por vezes, porque não faz a nossa vontade. Porque na realidade nós queremos um Deus que sirva aos meus propósitos. Então eu decreto, eu determino que a bênção venha, porque Deus é meu escravo e Ele faz a minha vontade. É isso que o Evangelho da Prosperidade prega. Isso é uma heresia. Ele é o bom pastor porque Ele deu a vida por mim. Não porque eu sou bom, mas porque Ele é bom. Não porque eu sou digno de ser amado, mas porque Ele é digno de amar alguém como eu. Não porque eu sou importante. Pelo contrário, o amor dele se torna tão grande porque eu sou alguém completamente sem importância. Então a minha segurança não está em mim. A minha segurança não está no que eu faço, no que eu fiz. A minha segurança não está no espelho. A minha segurança está no eterno. A minha segurança está nele. Ele é bom, e mesmo que eu seja mau, Ele continua sendo bom. E eu firmo a minha vida, a minha esperança nessa bondade dele que não muda. Ele é o bom pastor, e por esse motivo, vamos entender o que um bom pastor faz. Abra sua Bíblia lá no Salmo 23. E aqui nós vemos Davi usando um recurso poético, onde Davi se coloca aqui como a ovelha, e põe Deus como seu pastor. E nós vimos aqui que essa figura de pastor é assumida por Cristo. E aí Davi, no capítulo 23, verso 1, ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E aí tem pessoas que isolam esse texto e dizem assim, no coração delas, elas leem, no coração dessas pessoas, como é que elas leem o Salmo 23, verso 1? Sabe como? O Senhor é o meu pastor, e nada do que eu quero me faltará. É assim que essas pessoas leem esse texto, colocando Deus como um servo, um empregado, um garçom, alguém que está me vendendo um produto, e eu sou o Senhor, que espero, que determino, que desejo que Deus faça a minha vontade, porque eu sou muito valioso. Minha vontade é muito valiosa. Não é assim. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Faltará do quê? Do que uma ovelha precisa. O que uma ovelha precisa? Uma ovelha é um animal que tem suas necessidades. O que o texto vai nos dizer agora, a partir do verso 2, ele vai nos dizer quais são as necessidades que não faltarão para aquela ovelha. Entenda que a figura aqui está sendo a figura de um Deus pastor e a figura de servos de Deus, que são ovelhas de Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, não do que eu quero, mas do que eu preciso. Se eu não tenho, eu não preciso. Ponha isso na sua cabeça. Tem até uma música muito bonita do Projeto Sola, é exatamente Salmo 23. O Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Desculpa aí a afinação. Verso 2: o que é que não me faltará? Ele me faz repousar em pastos verdejantes, Ele me faz descansar, Ele me faz repousar, Ele me faz estar onde o alimento está
onde eu preciso me alimentar, e não só me alimento, eu repouso, eu descanso naqueles pastos verdejantes que servem de alimento para aquela ovelha faminta. Ele me faz repousar porque muitas vezes o pasto daquele lugar não está verde, mas existe outro pasto verdejante próximo àquele lugar, e Ele vai me transferir, Ele vai me levar, Ele vai me guiar de um lugar para outro lugar, para me fazer repousar, descansar, após um trajeto cansativo, onde eu descanso nos pastos verdejantes, porque Ele sabe que eu preciso daquele descanso. Ele leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma. É interessante que o paralelo que ele faz aqui, ele não somente diz que ele me leva para comer pastos, mas ele me faz repousar. Aqui não diz que ele simplesmente me leva para águas, mas ele me leva para águas de descanso, refrigera a minha alma. A água refrigera a alma. Desde quando a água refrigera a alma? Porque o sentido da água é muito além do que somente refrigerar o corpo, mas é trazer para a alma o descanso necessário, trazer para a alma atribulada o entendimento de que ela deve ser saciada pelo pastor, pela vontade dele que cuida de nós. Mas não somente ele me dá alimento, me faz repousar, não somente ele dá descanso e refrigera minha alma com as águas de descanso, mas ele também me faz andar, ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele não me guia pela vereda da justiça por amor a mim somente. Por que isso? Porque nós sempre queremos estar no centro, no alvo, no foco. Deus é Deus por causa de si mesmo, não por minha causa nem por sua causa. Se Deus fosse Deus por causa de mim, por causa de você, Ele deixaria de ser Deus, porque eu e você somos falhos, pecadores, inconstantes, frágeis, fracos, mas Ele não. Então, Ele me guia pelo caminho correto, pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Imagina você olhar para uma ovelha bem alimentada, com uma, como é que chama? Plumagem não, lã, uma lã branquinha, bem cuidada. Imagina você olhar para uma ovelha saudável. A primeira coisa que vem na sua cabeça não é que aquela ovelha é inteligente, não é que aquela ovelha é trabalhadora. Você vai dizer assim: rapaz, o pastor dessa ovelha cuida bem dela, o cara é bom. O Senhor nos guia pelas veredas da justiça por amor do próprio nome, porque quando nós somos guiados pelo caminho correto, nós prosperamos na presença do Senhor. Não estou falando de prosperidade financeira nem material, estou falando de prosperidade de vida. As pessoas olharão e dirão: por que essa pessoa ela vive assim? Por que essa pessoa ela é tão equilibrada? Por que essa pessoa ela é tão sóbria? Por que essa pessoa ela reage desse jeito diante das circunstâncias? Por que essa pessoa ela age de maneira correta? Por que ela faz assim? Porque Ele me guia pelas veredas da justiça. É o meu pastor quem está cuidando de mim. Ele está me guiando. Não é a minha inteligência, não é a minha capacidade, é a capacidade que o meu pastor tem de guiar a minha vida pelas veredas daquilo que é correto, pelos caminhos justos e corretos dessa vida. Mas aí, irmãos, no meio dessa trajetória você tem comida, você tem água, você é guiado pelos caminhos que a vida vão te conduzindo. No entanto, entre um pasto, entre um rio e outro pasto, entre um canto e outro existem caminhos que você precisa ser guiado. Mas no meio dessa trajetória da vida existem caminhos difíceis, circunstâncias difíceis. Para que você saia de um lado, para você ir para o outro lado, você precisa passar por vales. Você precisa muitas vezes enfrentar circunstâncias difíceis. Você precisa andar à noite. Você precisa entrar em crateras
você precisa passar por locais pedregosos, você precisa enfrentar caminhos difíceis, perigosos, porque faz parte da vida, faz parte da caminhada. As circunstâncias difíceis, elas virão. O mercenário, na hora da dificuldade, ele deixa as ovelhas e foge. Mas esse pastor aqui não. Olha o que é que o verso 4 ele diz: ainda que, mesmo que, se for necessário, se por acaso surgir, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que as circunstâncias sejam tão difíceis, que as sombras me amedrontem, que as trevas se apresentem, que parece que as sombras elas disfarçam lobos escondidos nas sombras, perigos, salteadores. As sombras me assustam porque elas parecem dar a silhueta do perigo. Eu tenho medo. Se você já foi criança, com certeza já foi, senão não estaria aqui. Mas você lembra quando você desligava a luz do seu quarto e vinha aquela luz pela janela da rua ou da lua, e existiam sombras na parede do teu quarto, que essas sombras pareciam tomar formas. Debaixo da tua cama você acha que poderia estar lá, vou falar aqui um cara que me assustava, Fred Krueger, Noite do Pesadelo, era o nome do filme. Assisti quando era criança, me assustava aquele negócio. Principalmente tem uma cena que é a cena da cama de água, né? Que ele está dentro da cama de água e ele vai lá e puxa a mulher para dentro. Aquela cena ali, eu agradeci a Deus porque a minha cama não era de água. Mas essas sombras que amedrontam, que tomam forma, os medos que saltam do nosso coração nas circunstâncias difíceis, meu irmão, não subestime o medo. O medo, ele é controlador, ele é dominador. A sombra na parede às vezes é só uma sombra, é um casaco pendurado, é uma porta rangendo, é a sombra de uma bola, e aí a nossa imaginação amedrontada, ela começa a pensar que são sombras de morte, são monstros, são perigos iminentes, são coisas aterradoras, e nós transformamos os casacos pendurados no escuro em monstros, a sombra das bolas em ladrões, o barulho no diabo que está ali trabalhando. São coisas, circunstâncias que nos amedrontam, e nós, quando somos dominados pelo medo, o medo é irracional. Existem duas formas de alguém te dominar, e uma delas é o medo. A outra é quando ela te convence a fazer algo, porque é certo. A outra é quando ela te obriga a fazer por medo. Ou ela ameaça a tua vida, tua saúde, tua família, teu emprego, e a partir do medo ela te domina, e a partir do medo ela te faz fazer coisas que você jamais faria. No entanto, nós temos um elemento aqui: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Porque eu não temo, porque eu não devo me entregar ao medo, porque eu não devo deixar que o pânico, essa doença, ela vai destruir minha vida, destruir minha família. Meu Deus, eu tenho que ficar em casa. Não vou ficar em casa, não, vou ficar dentro do quarto. Não, dentro do quarto não, vou ficar embaixo da cama, porque senão vai morrer, tudo vai se acabar. Isso é o medo, é o desespero. São as sombras na parede que estão se transformando em monstros no teu coração, estão dominando a tua vida, estão controlando quem você é, e você está sendo dominado pelo medo. Sabe por quê? Porque você não tem a consciência de que o pastor está ali. Olha o que ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. É impressionante. Eu
voltando para a história da minha infância. Quando eu era criança, assistia filme de terror, ficava assustado. O que é que eu fazia? Eu dormia cobrindo a cabeça com um pano, cobria assim, lenço. Hoje eu fico pensando, que diferença faz se o Fred Krueger estivesse lá para me atacar, eu coberto com lençol? O lençol ia fazer assim, o lençol ia me proteger, era um lençol mágico, ele ia me proteger de tudo. Se tivesse um monstro para me agarrar ali, ele me agarrava com o lençol e tudo. Porque o medo é irracional, irmãos. O medo nos faz agir de maneiras irracionais. E é interessante que aí, quando eu assustado, eu chegava e dizia para meu pai, para minha mãe, para o meu irmão mais velho: ei, eu estou com medo. Aí ligava a luz, ou deitava comigo, ou ficava perto de mim. É interessante, se fosse um monstro, pegava eu e ele. Mas o simples fato de saber que tinha alguém ali já me dava segurança suficiente para dormir. Meus filhos estão do mesmo jeito. Você liga ali a luz, deixa a porta do seu quarto aberta, pronto, como se fosse dessa alguma diferença. Do jeito que eu durmo, meu Deus do céu, balançar o mundo cai na porta. Mas aquela sensação de segurança, ela vem porque existe alguém ali comigo. Meus irmãos, a gente começou essa mensagem afirmando sobre a autoridade do Cordeiro, a autoridade desse bom pastor. Ele tem autoridade sobre os céus e a terra. O que eu temerei? A quem temerei? Como temerei o que me possa fazer um homem, se tu estás comigo? Meus irmãos, se você tem que sair para trabalhar, e é o único jeito, vá na confiança de que mesmo no vale da sombra da morte o Senhor está com você. Cuidado com o pânico, cuidado com os excessos, cuidado com a dominação que querem fazer ao te provocar medo. Sabe por quê? A fé cristã é tão temida pelos governos. Sabe por que a fé cristã é tão temida pelos reis? Porque nem a morte assusta aqueles que se entregam a Jesus. Os mártires da igreja eram ameaçados de morte, eram queimados em fogueira. Mesmo assim eles continuavam vivendo, pregando, louvando, se alegrando em Cristo, porque a morte não nos vence. Porque agora eu, crente, vou ficar dentro de casa. Se você pode ficar, fica, mas fica porque você está respeitando uma orientação das lideranças de saúde. Se você tem que sair, você sai, porque você tem que trabalhar, mas respeitando as orientações também. Mas cuidado com o medo irracional que querem fazer dominar você. Os reis do passado não dominavam os cristãos pelo medo, porque os cristãos não temiam nem a morte. Os cristãos de hoje temem até gripe, temem febre. Os cristãos de hoje temem unha cravada. Não estou dizendo que essa doença é nada disso, mas eu estou dizendo para você que às vezes nós tememos coisas que não deveriam provocar temor, porque o Senhor está conosco. Não somos irresponsáveis, nós não saímos no meio do tiroteio dizendo Deus vai me livrar, porque quem prometeu usar a fé de maneira irresponsável foi Satanás, quando ele disse a Jesus: atira-te daqui abaixo, porque ele disse que ele vai mandar anjos. Ele disse: não tentarás o Senhor teu Deus, seja prudente. Fé não é sinônimo de imprudência, mas eu não tenho medo, o medo não me domina. Eu posso temer, eu posso chegar a dizer assim: será? Mas algo me lembra: porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E esse cuidado do pastor, no Salmo, ele se transforma numa amizade de um rei para com o seu súdito. A figura do verso 1 ao verso 4 aparentava a figura do relacionamento entre um pastor e uma ovelha e as circunstâncias da vida dessa ovelha. Agora, a figura ela muda para uma amizade, uma refeição na mesa de um amigo, na mesa de um rei. Esse rei
preparou um banquete, e os inimigos do amigo do rei foram aprisionados, foram amarrados, e eles estão amarrados diante da mesa, vendo o banquete que o servo, que o amigo está comendo na presença deles. Mas espera aí, como é que eu vou comer? Ele pode me atacar a qualquer momento, Senhor. Verso 5: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Eu não tenho medo que os inimigos venham me atacar, porque se Deus quiser, eu vou festejar na presença, mesmo daqueles que querem me destruir. Porque nós tememos, porque nós não temos a consciência de que o pastor está conosco. Que é isso, crente? Que inconsciência é essa, crente? Trabalhe essa incredulidade, trabalhe isso no teu coração, você vai ser dominado por isso. Verso 6: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Eu sei que Deus é bom, a bondade dele vai me abençoar. Eu sei que Deus é misericordioso, a misericórdia dele não vai me punir, não vai me condenar, porque ele é misericordioso. Todos os dias da minha vida eu viverei dessa forma, na presença do Senhor. Mas não somente ouvindo falar dele, mas vivendo com ele. Onde? Habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Estou com o Senhor em sua casa, à sua mesa, adorando, servindo, vivendo, relacionando-se com ele. Ele é o meu pastor e nada me faltará daquilo que eu preciso, não daquilo que eu quero, porque ele sabe as minhas necessidades. Ele sabe onde há pastos verdejantes para eu descansar, e talvez os pastos que eu quero não me trarão descanso. Ele sabe aquela água que vai alimentar a minha, que vai refrigerar a minha alma, porque talvez a água que eu quero beber, ela não vai refrigerar a minha alma, mas ele sabe onde ela tem. E essa água que eu preciso beber está do outro lado do vale, e para isso eu preciso passar pelo vale da sombra da morte. Mas se eu passar pelo vale onde as sombras me assustam, onde o medo tenta me dominar, eu não preciso me entregar ao domínio do medo, pois o Senhor está comigo. Ele é o bom pastor e nada me faltará. Sabe por quê? Você está perturbado porque você não aceita o que Deus está fazendo na sua vida. Você quer a sua vontade. É por isso que você entra em choque com Deus. Por isso que você entra em desespero com Deus, porque você não confia nas mãos de Deus. Mas pastor, eu não estou vendo nada na minha frente. Você não precisa ver para crer, porque a fé é a prova das coisas que se não veem. Creia na bondade de Deus. É, pastor, é muito fácil. Se eu estivesse na minha situação, meu irmão, se você está nessa situação é porque Deus está te preparando, está tendo misericórdia de você. Confie na bondade do Senhor, confie no cuidado do Senhor, confie na misericórdia do Senhor, confie nas mãos do Senhor. Para de se perturbar, para de se desgastar, porque você quer que a sua vontade seja feita. Para de lutar contra a vontade de Deus, se entrega nas mãos dele, agradece pelo que ele te deu, agradece pelo que ele não te deu. E se você ainda não tem esse pastor na sua vida, ele entregou a vida para que você seja salvo. Creia no Senhor Jesus, entregue-se a Cristo, arrependa-se do seu pecado. Eu não sei quem está nos assistindo aí agora. Se você quiser entregar sua vida a Cristo, escreve aí no comentário: pastor, eu quero me entregar a Jesus, eu quero ser salvo do meu pecado. Repetir, escreve aí:
pastor, eu quero me entregar ao Senhor Jesus, eu quero ser salvo do meu pecado. A gente vai orar por sua vida, a gente tenta entrar em contato com você. Eu te passo o meu contato no WhatsApp, no Instagram, para a gente orar junto. Se você quer entregar sua vida a Jesus, escreva aí: pastor, eu quero entregar minha vida a Cristo, eu quero ser salvo do meu pecado. Entregue-se a Cristo. Só Ele pode cuidar de você melhor do que você imagina. Oremos. Senhor Deus, Pai misericordioso, Deus santo e amado, Deus gracioso, obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, Senhor. Nos ajuda, Pai, a confiarmos na Tua graça, na Tua bondade, na Tua misericórdia, Senhor. Que nós possamos aprender a descansar nas Tuas mãos. Que nós possamos aprender, Senhor Deus, a se entregar completamente ao Senhor. Abre a nossa mente e nosso coração. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, daqui a pouco a gente vai estar entrando em contato os grupos de oração, né, da Igreja Batista da Graça. Nós na Igreja Batista da Graça temos grupos de oração pelo WhatsApp. Foi uma ferramenta que a gente encontrou para manter a igreja em comunhão. Essa ferramenta que a gente encontrou, a gente dividiu a igreja em grupos para que, através de videochamada de WhatsApp, a igreja possa manter esse contato uns com os outros, possa orar uns pelos outros. Então, Deus abençoe sua vida, Deus esteja guardando o seu coração, que nesse momento agora a gente vai só Deus guarde sua vida, guarde o seu coração, entregue-se ao Senhor Jesus, e somente Ele sabe cuidar de mim e de você de uma maneira que nós não sabemos. Amém? Então Ele pode desligar. Deus abençoe.